Ave Fênix! Golpe fantasma de Fênix! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Nerds Barbados. Eu sou o Moisa. Eu sou o Flag. E hoje a gente tem a ilustre presença dele, o dublador famosíssimo Leonardo Camilo, grande dublador de Ike de Fênix e entre outros tantos que tá aí no nosso cenário, galera. Resumindo aqui o trabalho, a gente tem aqui Bruce Willis, Nicolas Cage, Pierce Brosnan, outros aí do anime Yu-Gi-Oh! A gente tem também games como Call of Duty e Resident Evil 4. Resident Evil 4, Mortal Kombat. E vamos conversar com ele sobre todos esses trabalhos dele, sobre a carreira. E aí eu queria agradecer. Obrigado, Leonardo. A gente sabe que a agenda de vocês é muito apertada, então de todo o coração, muito obrigado. Gratidão. É uma honra pra gente estar te entrevistando. Boa noite, gente. Antes de mais nada, boa noite, Moisa. Boa noite, Flag. E eu estou aqui com o maior prazer de conversar com a tua galera aí do Nerds Barbados. Estamos aqui para bater um papo legal. Vamos que vamos. Boa. Perfeito. Vamos lá. Então, Leonardo, aqui a gente fez aqui um resumo aqui dos trabalhos que você fez, né? A gente viu aqui que você dublou o Bruce Willis em vários filmes, dublou Nicolas Cage em vários filmes, Pierce Brosnan, fez filmes como Senhor dos Anéis, que o pessoal, Senhor dos Anéis a gente fala que é o santo graal dos nerdolas, né? Fez o Língua de Cobra, né? O Grima, a voz do Grima é do Leonardo Camilo. E aí fez animes como Attack on Titan, Vinland Saga, e pra gente aqui, que todo mundo que é fã de Cavaleiros do Zodíaco, foi o Ike de Fênix, que é marcante aqui, né? O Flag até tem uma foto aí que quanto o Ike é marcante na vida dele. Não, tem. Ô Fê, coloca pra nós a foto aí pro Leonardo ver e pra galera ver, ó lá, eu pequenininho, já com o boneco de Ike de Fênix, fã desde 7, 8 aninhos de idade ali, o cavaleiro favorito. Que massa. E é você que deu a voz e o coração do Ike de Fênix, é você. Eu costumo dizer que nos animes, desenhos, né, quem dá a alma e o espírito do personagem são os dubladores, né? São as vozes, né? Então eu tive muito prazer de fazer esse trabalho porque ele abriu muitas portas para o meu trabalho, inclusive, e também foi um divisor de águas assim na dublagem, no que diz respeito assim a proximidade da galera, né? Tirar a dublagem dos estúdios e colocar nos eventos e na rede social. Então, hoje a gente está muito mais próximo, assim, né? O dublador das pessoas que curtem, dos fãs e tudo mais, por conta de Cavaleiros do Zodíaco. Então, foi realmente um grande divisor de águas e eu tenho muita satisfação de ter feito parte desse elenco aí que já vai para 30 anos. E você falou assim, né, que foi um marco, né? Porque aquilo lá, a fanbase de Cavaleiros realmente meio que é fã da dublagem, né? Assim, conversa com vocês. E até eu lembro que quando foi pra dublar a saga de Hades, que não passou na TV, né? Não, já foi... Foi feito um pedido do pessoal que é fã, foi atrás para ver com o pessoal da Toei para fazer a dublagem pro Brasil, porque até então a gente só conseguia em japonês, né? Na época. Sim. E sim. Como foi para vocês, depois de tanto tempo, receber essa... E não era tipo, vamos falar, não tava passando em nenhum lugar e o pessoal foi atrás para conseguir. Isso veio dos fãs. Como que vocês receberam isso? A gente recebe com muita satisfação, né? Sabendo que as pessoas pediram, né? Que foi uma coisa assim muito forte, porque eu acho
que às vezes a distribuidora ela não se atenta muito a isso, né? No público, né? Que deveria, na verdade. Sim, Porque quem sim. faz o sucesso de qualquer trabalho, seja qual for, é o público. Se não houver público, não tem sucesso, não tem nada, e não se tem uma franquia como essa de Cavaleiros há tantos anos fazendo sucesso. Então, acho fundamental, tenho uma imensa gratidão a todos aqueles que curtem o trabalho da gente, que gostam da dublagem, que acompanham o nosso trabalho. E é sempre bem-vindo, né, quando a gente sabe que teve uma participação efetiva mesmo do público, né, das pessoas que curtem, e isso é muito bom a gente saber. Perfeito, perfeito. E eu vi uma entrevista sua num outro podcast que você disse que já aconteceu do pessoal, acontece, acho que deve acontecer direto, o pessoal na rua te ouve conversando, e aí, ó, o Wiki de Fênix, pede pra mandar um Wiki de Fênix aqui no celular e tal. Eu que tive uma outra curiosidade, isso daí acontece, deve acontecer, acredito, sempre com o pessoal que curte Cavaleiros, mas teve algum outro trabalho que marcou pra você, assim, que o pessoal fala, poxa vida, tem uma repercussão tão grande assim como o Wiki, e algum que marcou pra você, que você falou, nossa, esse foi um trabalho que foi muito difícil de fazer e um desafio para mim. Assim. Sim. Com relação a trabalhos além de Cavaleiros, né? Aconteceu muitos anos atrás, quase 20 anos já, que tinha um cara que dublava um ator no Brasil que era a unanimidade nacional. Acho que nunca houve como o da Mata que dublava... O Bruce Willis. O Newton da Mata que dublava o Bruce Willis. Podia vir para São Paulo, como para o Rio de Janeiro, sempre teria que ter o da Mata. Então ele vinha para São Paulo para dublar, ou ia para o Rio de Janeiro, o trabalho estava lá no Rio e ele morava por lá. Então, quando infelizmente ele veio a falecer, houve um grande movimento, abriu-se, né? Assim, quem vai ser o Bruce Willis a partir de agora? E abriu-se uma enquete, aí não me lembro exatamente quem, mas isso rodou na internet, aí a galera começou a compartilhar isso. E aí tinha uma página lá que era Bruce Willis só com Leonardo Camino. E eu achei muito legal. Porque isso, de certa forma, ajudou, né, a fazer com que aqueles, não só distribuidores, como também a própria Rede Globo e tal, e chegaram a abrir testes, né? Uhum. Mas como, de fato, eu tenho uma voz que, durante um período da minha vida, se confundia muito com a voz do da Mata, era muito semelhante, a ponto de eu mesmo ouvir algum filme dublado e de repente eu me ouvi, ia para frente da TV e de repente via que não era eu, né, depois de algumas falas, assim, porque era muito parecido. Eu me ouvia ali, na voz do da Mata. Então foi uma transição quase que, se não fosse a abertura de testes e tal, naturalmente teria vindo para mim. E isso fez com que várias outras coisas acontecessem, justamente porque eu fiz o Bruce Willis. Até o Mestre Shifu de Kung Fu Panda eu fiz porque eu dublava o Bruce Willis. Aí você pergunta, bom, o que tem a ver o Mestre Shifu com o Bruce Willis? A relação. E na verdade foi muito interessante, porque quando eu fui convidado para fazer Kung Fu Panda, eu recebi uma ligação de um estúdio do Rio de Janeiro, onde eles perguntaram, a primeira coisa, você que está dublando agora, você é o dublador oficial do Bruce Willis, né? Eu falei, eu tenho dublado ele, sim. E, você pode passar algum nome de algum filme? Eu dei uns 2 ou 3 filmes para eles lá, e passou um mês, eles me ligaram novamente, uma secretária, perguntando se eu poderia fazer um teste numa determinada empresa de São Paulo.
Falei, claro e tal. Imediatamente, e ela não explicou o que que era, tá? Só falou que iria marcar a data e tal, e marcou. E eu tinha certeza absoluta de que eu ia chegar lá e era um filme do Bruce Willis, né? Porque ela me perguntou isso, né, quando entraram em contato pela primeira vez. Quando eu cheguei no estúdio, tomei um puta susto, porque era um desenho animado, ninguém tinha me falado absolutamente nada a respeito de personagem, nem o que eu ia fazer, nem nada, só o nome do personagem estava lá na casa, que eu descobri quando cheguei lá. E aí, ouvi lá o original, gostei muito, era incrível. Depois eu soube por que era tão incrível, porque o cara que dublou nos Estados Unidos, eu sou fã de carteirinha, aliás, foi um dos caras que me fez entrar na arte, né, da interpretação, né, que eu comecei com o teatro, mas foi através de um ator de cinema fantástico chamado Dustin Hoffman. Para mim, um dos maiores atores de todos os tempos. E eu tinha tido a oportunidade de dublar pouquíssima coisa aqui do Dustin Hoffman e fiquei com aquela, mas eu não sabia que era o Dustin Hoffman. Mas como eu gostei muito do trabalho, eu me baseei naquele original e fiz uma coisinha inspirada ali naquele original. Ganhei o teste, fui para o Rio de Janeiro e gravar, e aí fiquei com aquela coisa na cabeça. Eu era o único ator de São Paulo a ser convidado para fazer essa série, né, que era um lançamento, aliás, não era uma série, era um filme para cinema. E eu fiquei curioso com isso, né? Por que que eu, que nunca havia trabalhado no Rio de Janeiro como dublador, e não teve outro dublador de São Paulo que foi convidado para fazer o teste, eu fiquei encucado, né? No final do trabalho, eu perguntei para a diretora, né? Escuta, por que que eu, um ator, né, como qualquer outro lá de São Paulo, que tem um elenco incrível, fui convidado para fazer o Mestre Shifu, né, o teste e tal, e vim para cá, quando eu acho assim o elenco para desenhos e animes, enfim, essa parte aí, no Rio de Janeiro, eu acho fantástico o trabalho deles. Admiro demais. E eu falei, poxa, tem tantos atores aqui que poderiam ter feito, por que eu? Aí ela me explicou que justamente o da Mata também era o dublador oficial lá no Rio de Janeiro do Dustin Hoffman. Caramba! Então a produtora lá, a Paramount, que era a distribuidora aqui no Brasil para cinema, queria o cara que tinha feito, que fazia lá no Rio de Janeiro. Só que o cara tinha morrido. Aí sobrou para mim. Então foi por aí. Por vias tortas eu acabei fazendo o Mestre Shifu também. Que legal. Então é uma curiosidade interessante. Demais, demais. Agora, Demais. Agora essa coisa de reconhecer a voz é muito legal, porque é claro, se nós estamos aqui falando de dublagem, ou eu estou numa roda onde as pessoas estão ali, aí falam que eu sou ator e tal, e começa a falar de dublagem, aí você apura o ouvido e de repente você reconhece de alguma coisa. Mas tem pessoas, quando você está num lugar totalmente neutro, que ninguém te conhece, não sabe o que é que você faz, e você fala e alguém reconhece, isso eu acho uma loucura. Porque é um ouvido, tem que ter um ouvido muito, muito apurado. Por exemplo, a minha esposa, até hoje, ela tem dificuldade de reconhecer. Ah, é você mesmo? E tal. Porque ela não tem ouvido para isso. Uhum. Agora, eu tive casos assim incríveis, né? Muitos anos atrás, eu estava no Ceará, no interior do Ceará, numa fazenda de um amigo do meu pai. Estávamos lá todos ali, numa mesa, as crianças todas brincando ali, jogando ping-pong e tal. E eu falava alto, a gente tomando cerveja no churrasco e tal, né? E ria e não sei o quê. Daqui a pouco o molequinho saiu de lá, pulou no pai dele que estava aqui na mesa conversando e falou: "Ô pai, isso aí é a voz do Ike, né? Sai pra lá, menino." Eu não ouvi isso. Quem é ele? Quem é Ike, né? O pai, quem é Ike? Ele nem sabia o que era isso, né? Nem sabia o que era isso. Aí, o pai é mesmo. Ô, mulher, tira esse menino daqui que tá atrapalhando. Eu falei, não, deixa ele conversando aí e tal. Aí ele falou,
o senhor é a voz do Ike de Fênix? Eu achei aquilo o máximo. Ele estava ouvindo ali de onde ele estava jogando ping-pong e matou a charada com a minha risada, com a minha fala alta, eu estava projetando, era uma coisa assim, bem descontraída. Isso foi uma coisa bem legal. E outra, até engraçada, eu estava numa estreia de um filme, numa pré-estreia de um filme para convidados. Então estava um saguão assim do cinema absolutamente lotado. Eu estava na fila já para entrar e tinha o pessoal no saguão conversando, o pessoal ali comprando pipoca, então estava lotado aquilo lá e o povo falando muito alto ali, né, naquele evento, muita gente conversando, fica aquele burburinho, aquele barulho enorme. Aí minha esposa falou: pega uma Coca-Cola, uma pipoca lá pra gente e tal. E eu, então, saí da fila, fui. Só que tinha muita gente na frente do balcão, muita gente pedindo também e tal. E eu fiquei meio atrás, assim, querendo chegar o meu momento de chegar mais perto do balcão. Mas aí um cara muito esperto que estava lá vendendo, não sei o que e tal, ele olhou para mim: e o senhor aí? Como eu estava meio longe e tinha muita gente falando, eu tive que dar uma projetada na voz. Aí eu falei: 2 pipocas e 2 guaranás. Ele fez assim: momentinho aí, Nicolas Cage, que eu já volto. Sensacional! Sensacional, sensacional. Pô, sensacional. Aí um monte de gente, claro, falou Nicolas Cage. Todo mundo olhou pra ver se era o Nicolas Cage mesmo, porra. Claro que eles viram o cara mais bonito e se decepcionaram, né? Mas é a coisa da voz, né? É a coisa da voz marcante. A sua voz é forte, né? Não, mas e uma coisa da arte que é impressionante, assim, da arte de vocês mesmo, é, por exemplo, se você vê o Nicolas Cage num filme como Cidade dos Anjos e vê o Nicolas Cage em Cães Selvagens, mesmo sendo a sua voz, pra São gente que tá, interpretações diferentes. pra gente que tá assistindo, o jeito de falar, até não sei, O vocês timbre, parecem que a muda o entonação timbre. é outra coisa. Como que é essa adaptação A ao técnica estilo mesmo. do personagem? Porque ali você está interpretando aquele personagem, né? Não o ator em si, né? Você matou a charada. Quando alguém me apresenta, né? Estou numa festa, cheguei num lugar, o meu amigo, né? Esse aqui é meu amigo, ele é dublador. O cara: é mesmo? Ele dubla o Nicolas Cage. Aí o cara fala: ah, é? Faz a voz do Nicolas Cage aí pra mim. Aí eu falo: em qual filme, amigo? Por quê? Porque eu não dublo o Bruce Willis, o Nicolas Cage, o Jeff Goldblum. Eu dublo o personagem que eles fazem. Perfeito. Exato. Perfeito. Então, se eu vou fazer um anjo lá em Cidade dos Anjos, é uma coisa. Se eu vou fazer Senhor das Armas, é outro. Kick-Ass é outra coisa. Então, são personagens que acabam moldando a voz da gente, né? É muito sutil, porque é a minha voz, mas a colocação, a interpretação tem uma outra pegada. Então, é isso que acaba mudando muito, isso muito bem observado por você. Cada filme dublado daquele ator, ele vai ser diferente, porque são personagens diferentes. Então, cabe a nós, como artistas, né, reproduzir fielmente, ou mais fielmente possível, aquele trabalho que está sendo feito. O cara teve todo um trabalho para construir um personagem, colocar-se... porque a personagem, quando você cria, ela é corpo, alma, espírito, voz e tudo. Então, ele coloca uma voz diferente também. Ele te apresenta, sabe? Então você tem que ir naquela coisa, porque senão é simplesmente colocar a voz em cima de uma imagem, né? E é isso que realmente diferencia muito as coisas. Por exemplo, eu dublei um filme que
que eu era muito fã, né? Eu sempre fui muito cinéfilo e na minha juventude ia muito a cinema, né? Hoje a gente tem outras formas de assistir o próprio cinema, mas eu ia a cinema demais. Às vezes, 2, 3 filmes no mesmo dia. E, e eu adorava um filme, um grande clássico do Franco Zeffirelli, que é Jesus de Nazaré. E eu estava um dia, tinha meus 30 e poucos, acho que 33 anos eu estava, exatamente com a idade de Jesus. E eu cheguei num estúdio e eles estavam fazendo um teste. Aí eu passei, eu ia dublar numa outra cabine. Quando eu passei, eu ouvi. Pessoal, eu tive curiosidade, olhei e era exatamente um teste para Jesus, do Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli. Porra, aí eu fui na direção lá, no diretor artístico, amigo meu. Falei, porra, Mauri, eu queria fazer o teste, cara. Você está fazendo o teste aí, me bota aí para fazer. Ah, não, mas eu já escolhi, porque normalmente a gente escolhe três, quando o cliente pede, você escolhe 3 nomes. E manda esses 3 nomes e o cliente escolhe um dos três, ou recusa os três e pede mais uma bateria. Mas eu falei, pô, eu queria fazer, cara. Pô, esse filme tem um significado muito grande para mim, esse personagem eu acho que vai ser do cacete e tal. Não, não, mas eu já escolhi o elenco do teste e tal. Falei, pô, Maurício, eu enchi tanto o saco dele que ele falou, ah, tá, vai lá, faz também. E eu fiz e ele mandou os 4. E eu ganhei, né? Poxa. E esse foi um dos trabalhos que, para mim, mais retorno me deram dentro da própria categoria. A partir dali, eu já tinha feito outras coisas importantes também, trabalhos de protagonista, como, por exemplo, Lion Man, né? Lion Man Lion branco. Man. Ele fez o Lion Man branco. Lion Man. É. Não, eu fiz todos eles, É, não os só, não dois. só o branco. Eu fiz a série toda. E aí, só que esse trabalho, ele me deu um peso muito grande para o universo da dublagem, para os diretores, sabe, para o pessoal que escalava, que normalmente ou era o diretor ou então um diretor artístico, né? Então isso me deu um estofo muito grande, eu tive muitos elogios de gente de muita categoria, gente que já estava aí há muito mais tempo que eu, e foi muito importante para mim. Além do que, eu acho que, para mim, pessoalmente, foi o trabalho que mais eu gostei de fazer, por ser, primeiro, o grande personagem que é, uma complexidade violenta, uma coisa do suave ao colérico, assim. Então, um personagem extremamente complexo, num filme de 4 horas e meia, onde a gente trabalhava naquele tempo ainda era analógico, ou você dublava ou dublava, porque hoje a gente ainda consegue tecnicamente mexer no Na som, edição. joga para a esquerda, para a direita, comprime, Mixar, estica né? e tal. Naquele tempo ou você dublava ou dublava, senão você tinha que fazer de novo. Era técnica Então eu mesmo. até era técnica na dublagem. Você dublava, negão. Não tinha negócio da tecnologia te ajudando. Então, eu até levei um tempo maior do que aquele tempo que disponibilizaram para eu dublar, porque eu falei pro dono do estúdio, eu falei, olha, eu queria ter um tempo maior e tal, aquele tempo que você determinou, porque a gente ganha também sobre o tempo que você faz, que você é escalado. Então eu falei, olha, eu não vou cobrar a mais, mas eu queria realmente ter uma atenção toda especial para esse trabalho, e assim foi feito. Então foi um trabalho que me deu muito trabalho, no sentido mesmo literal, e que me deu também muito trabalho posterior por conta justamente disso. Então eu tenho um carinho muito especial por esse trabalho e o outro, claro, que é o Wiki de Fênix por todo o retorno que eu tive, por ter tantos seguidores. Muita gente hoje segue meu trabalho, conhece as coisas que eu faço por conta do Wiki de Fênix. Então são os 2 trabalhos mais importantes da minha vida.
E esse que você comentou do Jesus de Nazaré e até do Lion Man é ainda um pouquinho antes do Ike, né? É um pouquinho antes ainda. Antes. É um pouquinho antes e já te deu essa projeção para depois no Ike você estourar de vez, né? Exato. Inclusive o Cavaleiros, na época, foi assim, o sucesso foi tão imediato, né? Você que sabe que era fã pequeno, eu também tenho um filho que eu acho que com a idade que você assistia, ele assistia também. Foi tão louco o sucesso tão retumbante, uma coisa. A gente não tinha internet, tinha nada, né? Era só na TV ali e tudo mais. E isso fez com que as coisas acontecessem com maior, digamos, rapidez assim, dentro da minha carreira. Porque eu sempre me dividi muito no meu trabalho de teatro, né? Onde eu comecei e onde é a minha base, né? Onde é a minha casa, de fato. Na época, eu tinha chegado em São Paulo, eu não sou paulista, eu sou um carioca dissidente, mas que vivi muito tempo no Nordeste, na minha infância e juventude. Comecei a fazer teatro em Recife. Então, você chegar em São Paulo e desbravar uma carreira sem conhecer absolutamente ninguém, você tinha que ir para todos os lados da interpretação. Então eu fiz cinema, eu filmei com Mazzaropi, eu fiz televisão na Bandeirantes, eu fiz 2 novelas de muito sucesso. Meu Pé de Laranja Lima. Meu Pé de Laranja Lima, Os Imigrantes. Depois eu trabalhei também num período que a TV Cultura Paulista fazia dramaturgia também, com telecontos e teleromances. E eu meio que me afastei porque a Band acabou parando com a teledramaturgia e foi tudo meio que para o Rio, e eu era muito ligado a São Paulo, acabei ficando aqui fazendo teatro mesmo. E, em paralelo, a gente ia correndo atrás de outras coisas, né? Um jovem ator tinha que partir, e aí surgiu uma vez uma oportunidade de eu ir fazer, de conhecer a dublagem. Eu gostei muito e tive uma sensação muito interessante que quando eu ouço as pessoas dizendo que eu fiz a infância delas, que a minha voz fez a infância e tudo mais, né? Eu ouço isso demais. Eu digo exatamente o que aconteceu comigo quando eu entrei pela primeira vez no estúdio de dublagem. Porque ali eu comecei a ouvir aquelas vozes dos desenhos e séries da minha época que eu assistia quando moleque, né? Da Hanna-Barbera, seriados como Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo e outros mais, até National Kid, né? Que foi o primeiro tokusatsu no Brasil a fazer um grande sucesso. Então eu ouvia aquelas vozes do Barney, do Fred Flintstone, aquele desenho e outros mais e tal. Então eu ouvia aquelas vozes assim e eu tinha essa mesma sensação daquelas pessoas que tinham feito a minha infância também. E aí era muito bom. Apesar de que eu demorei muito tempo para deslanchar na área da dublagem, justamente porque eu tinha esses outros afazeres, assim, eu dava mais prioridade ao teatro e à televisão, até porque a dublagem naquele tempo, eu comecei em 78, era só para suprir os canais de TV. Não existia nem DVD, nem nada. Perfeito. Nada, nem fita, não. Antes fita cassete, DVD teve a fita cassete. A fita cassete. VHS. Não existia VHS. nem isso. O VHS, O VHS não tinha ainda. Então a gente supria os canais de TV, que eram 4, fechou a Tupi, ficaram 3. Uhum. Então e existia o mercado do Rio e de São Paulo. São Paulo só tinham 2 casas de dublagem. Tinha a BKS, que era a antiga AIC São Paulo, e a Alamo, né? Tinha a Odil no Brasil, mas logo que eu iniciei a Odil fechou. Então eram 2 casas com pouquíssimo trabalho, só para suprir aqueles canais de TV. Então, assim, não era uma coisa interessante nem economicamente, nem em termos de trabalho. Eu tinha muito... Eu podia jogar dos 2 lados, entende? Quando eu tinha uma folga e tal, eu aparecia num estúdio de dublagem,
que, na verdade, assim, a gente ia aprendendo vendo os outros fazerem, vendo os experientes fazerem. Não existia curso, não existia nada. Eles chamavam de escolinha, mas escolinha era você chegar lá, sentar num banco e começar a assistir os caras, aí de repente alguém te chamava para você fazer uma pontinha, um negócio, e assim você ia. Então, eu demorei uns 5 anos assim para realmente começar a migrar mais para dublagem. Aí, passando o tempo, essa coisa da TV sumiu. Eu tinha o teatro, o cinema, e aí a dublagem ela passou a ser interessante, porque logo que veio o VHS, aí foi o primeiro boom, porque começaram a ter as videolocadoras. Perfeito. Então as videolocadoras precisavam ter títulos. E aí tudo aquilo era o quê? Dublado. Dublado. Então o trabalho cresceu exponencialmente. Isso foi aumentando depois o DVD, depois TV a cabo, depois hoje tudo isso que existe, os canais de streaming, os canais abertos também, que são muitos. Então o mercado hoje continua em expansão, até chegarmos aos games que não eram dublados na época, que não eram localizados na época, não tinham a voz em português, e hoje tudo é feito com a nossa voz. E também são os dubladores que acabam fazendo. Então esse mercado foi me consumindo numa coisa assim de ter uma segurança financeira. Eu que casei jovem, tive filhos jovens, tive filhos muito jovem, então eu tinha também aquele lado, né, do pai de família que tinha que ter uma grana. A base ali para sustentar, né? Eu fazia teatro, mas a dublagem era que me segurava a onda. Perfeito. E isso foi crescendo de uma forma, aí depois de uns anos eu passei a dirigir dublagem também, e fui ficando na dublagem como uma atividade principal. O teatro nunca deixou de fazer parte da minha vida, eu fiz muitos trabalhos em paralelo, mas eu tenho um respeito muito grande assim pelo trabalho do teatro, né? Assim, eu tenho que me dedicar quase que 100%. Então isso começou a chocar, aí eu passei a não trabalhar mais com companhias, com o pessoal, e montei o meu grupo. Eu tenho um grupo onde eu faço meus trabalhos com a minha esposa, ela que é bailarina, a gente faz um trabalho que é dança-teatro, teatro-dança, e a gente está sempre montando as coisas. Então eu nunca me afastei das artes dramáticas, do palco, sempre estive lá. Fiz também algumas coisas de cinema pontuais, documentários, filmes mesmo, de normais, aí, de público normal, e fui fazendo isso, mas sempre com a dublagem ali em primeiro lugar. E isso vem até hoje, são 45 anos, 46 anos que eu estou fazendo hoje, esse ano. 45 esse ano. Nossa, 78, show de bola. 2003. Show de bola. E você teve até um próprio estúdio, né? Chegou até ter o estúdio. Acho que tem, né? Exatamente. Foi circunstancial isso daí, porque na época eu não pensava assim em ser um empresário, ter um estúdio, né? Porém, eu estava trabalhando numa empresa chamada Master Sound, onde eu era diretor lá e também dublava muito no próprio estúdio. Então, e nessa época eu estava full time lá nesse lugar, eu ficava o dia inteiro, então praticamente eu não dublava em outras empresas, o que eu dublava era dentro daquela casa, assim, e raramente eu fazia algum trabalho em outros lugares. Então minha concentração de ganho estava toda naquela casa. E a casa começou a ter problemas financeiros e chegou a um ponto que ela começou a não pagar 100%, e aí aí o cara pedia às vezes os teus boletos para pagar, e isso começou a ficar ridículo o negócio e aumentar muito essa dívida, e eu ter problemas até pessoais, sabe? E aí eu cheguei com um amigo meu que era da parte técnica, aí conversando com ele também estava puto, porque também estavam devendo ele e tal. Aí eu cheguei e falei para ele, cara,
Pô, o cara está devendo a você, está devendo a mim, vai estourar esse negócio, ele não vai pagar, como de fato ocorreu. Pô, por que que a gente. Eu, da parte artística, direção, dublagem, conheço o elenco, escalo, né, que eu escalava na casa. Então, essa parte artística eu tenho. Você tem toda a parte técnica. Eu conhecia ele desde 78, lá da BKS. Você mixa, você vai para o estúdio e tal. Por que que a gente não junta e vai atrás de uns clientes e vamos fazer uns trabalhos nossos? Já que a gente está arriscando aqui com o cara, vamos arriscar fora. E aí procuramos uma terceira pessoa que tinha um espaço físico em São Paulo, um estúdio. O cara era de publicidade, eu conhecia ele. E aí joguei a ideia, o cara se empolgou também, tinha um estúdio lá parado, e aí a gente começou com a Dublarte, né? A Dublarte foi que lançou no Brasil aqui a primeira dublagem de Naruto foi feito no meu estúdio. E outros mais, Zet Bell, também, que era outro anime, e muitas outras coisas. Ah, inclusive o elenco todo, né? Eu dirigi os primeiros 50 episódios de Naruto. Mas aí estava legal, a empresa estava indo bem, a gente pegando clientes e fazendo bastante trabalho. Aí eu, como do lado da arte, eu não tenho as malícias e da coisa do empresariado e tal. E um dos rapazes, por sinal, esse que era o meu amigo, que eu convidei ele para fazer o negócio comigo, eu jamais imaginei que seria ele que iria nos trair. Quando eu digo nos trair, foi a mim e ao Nicola, que era o outro sócio nosso. Esse cara, como ele estava com a parte técnica toda, ele que entrava em contato com um cliente para receber texto, para mandar tal. Ele que fazia essa parte do tráfego. E, e ele começou a sonegar o trabalho para a gente. Ele não estava entendendo. Aí ele inventava que o texto foi para revisão e não sei o que e tal. Aí, um belo dia, ele pediu uma reunião e a gente chegou lá na reunião. A primeira coisa que ele falou: olha, eu tenho um problema de ordem pessoal e eu vou me afastar da Dublarte. Pô, quando é de ordem pessoal, você não vai perguntar o que que é e tal. Não, Sim. você aceita, ó. Tranquilo. É de foro íntimo, é de ordem, ok, então, pô, que pena, não sei o que, e tá. E fiquei com o Nicola, depois o rapaz foi embora, eu falei, pô, então vamos tocar, né, Nicola, e tal. Vamos só agora atrás de um técnico e tal. Fiquei bem chateado com o cara por conta disso, mas também aceitei, mas nunca imaginava o que viria depois. Saí daquela reunião, depois fui tomar uma cerveja, tô lá no boteco, quando me toca o meu telefone. Era um pai de um garoto que trabalhava em Naruto. E aí ele falou: ô Léo, me passaram uma escala aqui do Naruto para fazer numa outra casa, na BKS. Poxa vida. Vocês saíram de lá da Dublarte? A Dublarte não vai mais fazer Naruto e tal? Falei, cara, não estou sabendo disso, não estou sabendo de nada disso. Ele falou: inclusive, me falaram que quem vai dirigir é fulana e tal, uma outra diretora lá. Eu falei: ah, é mesmo? Aí eu não quis dar uma coisa pro cara. Eu falei: não, tá, isso aí é porque a gente está alugando outro estúdio, porque lá não tem espaço para os trabalhos que a gente tem. E desliguei o telefone, fiquei muito puto da vida e fui especular isso aí. E de fato o cara estava sonegando o trabalho. Enquanto ele estava lá na reunião com a gente, ele já tinha levado o trabalho há uns 15, 20 dias para outra empresa e deu um chapéu na gente. Como a gente não tinha um contrato assinado. E assim, por trás ele também foi captando esse cliente
e outros e foi levando para lá. Cara, eu fiquei extremamente desgostoso disso um golpe, né? e aí É. foi um golpe terrível, né? E aí eu fiquei tão desgostoso que eu me afastei. Eu falei, ó, Nicola, você está na publicidade, eu tenho a minha parte aí de dublador, diretor e tudo mais. Então vamos tocar a nossa vida, isso aí não vai afetar a nossa dignidade, nem a nossa honestidade. Nós fomos, apesar de Profissionais, não. né? Éticos, profissionais, fizeram a Profissionais parte e de com ética. vocês. Exatamente. Então foram 2 anos muito produtivos, mas ficou na história. Ficou na história porque Naruto é um dos animes também mais Mais adorados adorados, da do última Brasil aqui. geração aí é o... Até hoje, né? Ele já tem bastante tempo, já tem uns 10 anos e ainda assim rende igual Cavaleiros do Zodíaco, é muito assistido. Tem o Boruto agora também, que é o filho do Naruto, que eu particularmente não acho tão bom. Odeia. Não, mas quem gosta de Naruto odeia. O Boruto, né? Mas, Leonardo, eu queria saber uma curiosidade assim da profissão mesmo, né? Eu vi uma vez o pessoal falando de Chaves, que é outro... Inclusive, galera, tem uma resenha que a gente fez de Chaves aqui no canal. A gente vai pôr o card aqui pra vocês. Chaves também tem... o pessoal adora muito também a dublagem, porque sem a dublagem parece que você tá assistindo outra série, né? Não parece que é Chaves. Inclusive, eu tava vendo o pessoal falando que naquela época, os dubladores até que adaptavam pra fonética do termo em espanhol. Por exemplo, o bordão do Seu Barriga que ele fala, tinha que ser o Chaves de novo. Ele colocou o de novo, e foi o próprio dublador, porque no espanhol ele falava, tinha que ser o Chave del 8. E 8 para aparecer quando fala, com de novo, eles fizeram. Como labialmente. Isso. Como que é isso para vocês? Hoje vocês também que adaptam? Ou já vem o texto pronto e segue o texto? Como que é isso? Bom, a dublagem ela passa por vários momentos, né? São várias coisas que ocorrem. Quando vem um filme para alguma dubladora, antes de chegar até no diretor do trabalho, ele vai para um tradutor que trabalha para as dubladoras, faz tradução de dublagem. Quando vem para o diretor, no caso, eu pego um trabalho para dirigir, eu levo para minha casa e assisto. Ali eu já começo a fazer a primeira adaptação de texto. Como que eu adapto o texto? Eu adapto o texto por questões de métrica, por questões de labial, essa coisa do... Sabe? Digamos, vou dar um exemplo. Eu vou na casa da Rachel jantar hoje. A frase veio assim. No inglês, Rachel, o nome Rachel, que tem uma labial muito assim presente ali, estava no final da frase. Então, eu vou jantar hoje à noite na casa da Rachel. Você invertir a frase para poder dar uma labial maior. Encaixar, né? Então, exatamente, eu costumo dizer que o texto é um pretexto. Por quê? Se eu pego vocês dois, pego o Moisa, pego o Flag e o Leonardo, vamos traduzir o mesmo filme. Nenhum de nós conversou com o outro enquanto estava traduzindo. Por mais que nós sejamos experts no inglês, na língua lá que a gente foi traduzir, cada um de nós vai ter uma... Né, nós somos a língua que mais sinônimo tem, mais formas de falar a mesma coisa. Existe. Né? É a nossa língua portuguesa. Então, cada um vai trazer um texto diferente. Um vem com a métrica perfeita e tal. Outro já não tem essa manha da métrica e tal. Então, cada texto vai vir diferente. Então, qual é o texto melhor? Todos são bons, todos são perfeitos, todos são... qualquer um que viesse seria o que seria usado no trabalho. Então, a partir dessa comparação que eu fiz, é que a gente vê que o texto ele é mutável. A não ser que você vai fazer um clássico, um Shakespeare. Você não vai mudar Shakespeare. Claro. Né? Mas você pegar uma tradução livre, como é a adaptação, que a gente chama de versão brasileira, então ele é mudado
quando o diretor assiste, no estúdio, né? Você às vezes é obrigado a cortar alguma coisa porque tem muita fala para pouca boca, ou o inverso, você precisa botar um texto a mais, porque você tem pouco texto para muita boca. Desde que você não mude o sentido daquilo que está sendo dito, A essência, né? né? A essência e tudo, está correto. Perfeito. Então, é isso. Nossa, e eu fico pensando como deve ser isso por exemplo, pro japonês, que a língua é totalmente invertida, né? A, Sim. as ordens das palavras são totalmente invertidas da nossa, né? E então É, deve... mas Pode sim, falar. mas quando se trata de uma língua muito, muito diferente, aliás, todas as línguas são muito longínquas, assim, em termos de labial, de coisa, a não ser palavras específicas assim. Mas, normalmente, não tem muito a ver uma coisa com a outra. Quando você pega um espanhol, por exemplo, sim. Eu já dublei novelas portuguesas para o sotaque brasileiro, para eles lá assistirem. Por incrível Que que pareça, legal. eles amam Que legal, que nossa legal. língua. E aí sim, parece muito, então aí o texto tem que realmente bater, né? Como o texto em espanhol, que tem muita semelhança e tal. Mas quando se trata de outras línguas, cara, a gente dubla. Eu já dublei para turco, finlandês, alemão, inglês, japonês, coreano, Caramba. sabe, indiano. Então não tem nada a ver. O que você tem que procurar a gente dubla, na verdade, a imagem, né? Quando você tira o som do original, o que sobra são bocas batendo. Então a gente tem que casar com aquilo que está ali, com aquela labial, com aquela O abre e batida. fecha, né? Da boca. Independente de que língua for. Então por isso que eu digo, às vezes a pessoa pergunta, para eu ser dublador e tal, eu preciso saber inglês. Fala, porra, você tinha que ser poliglota. É, Porque mas precisa saber tudo. tudo, até porque hoje o mercado ele é universalizado de uma maneira. Uhum. Antigamente a gente tinha quase que tudo vinha dos Estados Unidos. Hoje em dia não. Hoje em dia você dubla coisas do mundo todo. Eu estou fazendo uma série agora indiana. Nossa, que Caramba. legal. Legal. E muda assim para mídia, de mídia para mídia, por exemplo, eu vou fazer uma dublagem de games. É muito diferente de anime e filmes? Ou a dinâmica é a mesma? Não, não. O game é completamente diferente. É. Game não tem nada a ver com dublagem. Aliás, game nem é dublagem. Porque a gente não tem, né? Você imagina você pegar um Mortal Kombat ou, enfim, qualquer game que você tem milhões de possibilidades ali dentro. Esse Resident Evil, por exemplo, eu acho que eu fiz mais de 2.000 falas, mais de duas Nossa mil frases. senhora. Para você jogar tudo isso, você tem que entrar em todas as vertentes do jogo. Então, você faz o cara falando com um cara, faz um cara falando com uma menina, entendeu? São Então situações você do faz. jogo que são diferentes, né? Se for uma menina que estiver jogando, ela vai pegar um ícone feminino, então você tem que falar com ela como se estivesse Falando com uma mulher. Perfeito. falando com um homem. Então você repete a mesma frase, masculino, feminino. Então é um desdobramento de frases enorme. Então seria impossível, tecnicamente, você disponibilizar a imagem de todo o game para as pessoas dublarem. Seria impossível. Então a gente trabalha de uma outra forma. Sobre gráficos, né? A gente trabalha com gráfico e com a referência sonora quando é uma coisa, vamos dizer, de localização de coisa já pronta. Nós temos um trabalho também de voz original, que é legal também. Aí tem uma outra pegada, porque é criação, né? Como você trabalha voz original para game, voz original para desenho animado feito aqui no Brasil. Aí depois disso eu vou até comentar sobre essas duas coisas, porque eu tenho hoje uma empresa novamente
só que não vai me trair porque é minha mulher, né? Aí... Não, agora tá tudo certo. Em casa, família. Não, brincadeira, jamais, jamais. Não, mas a gente é parceiro de muitos anos e resolveu fazer disso oficializar isso, né? Mas aí eu estava falando, o game, então você segue um original, a interpretação do original, uma dica, né, antes que o diretor te dá do que é, o que é o teu personagem, se é um vilão, se é um mocinho, qual mais ou menos a dinâmica e tal, conta um pouco da história, o restante você vai na interpretação daquilo que está sendo que tá feito no original. E você segue um gráfico. Então você tem um começo e um fim. Você tem que entrar naquele limite de tempo ali. Então é isso que se torna uma coisa bastante muito técnica e muito sacal até certo ponto. Tanto é que existe um diferencial de remuneração bastante grande, porque são trabalhos assim que numa hora eu faço 1000 frases e numa dublagem eu faço numa hora 30 anéis, que são trechos de 20 segundos do filme. Perfeito. Então a relação é outra. Por quê? Porque ali eu fico... vão aparecendo o texto, né, e o gráfico aqui num outro monitor. Então, eu ouço uma vez e aí já vem para a segunda parte do gráfico da mesma coisa, só que na segunda parte não tem som. Aí você faz em cima daquela segunda parte. Então é uma coisa que vira automático, assim. Você faz uma frase, faz a outra, ouve. Faz a próxima, ouve. Faz a próxima. Por isso você consegue fazer 1000 frases numa hora, por exemplo, quem é rápido, né? Então é isso, é muito mais mecânico, não é tão prazeroso quanto dublar. E pra gente que é leigo nisso, você acaba explicando, são mundos distintos e diferentes, né? A dublagem de um anime para um videogame. Muito legal. Completamente. E voltando agora já... Opa, desculpa. Não, é só para complementar. O filme ou o anime, a gente tem tudo aquilo, né? Tem a imagem, tem o som, tem a interpretação. Então ali você está tendo todo o feedback do que é que você precisa fazer para ficar o mais fiel, sem ser imitação, sem ser nada. É uma versão nossa, porém você tem que ter o clima, o tom, o volume, a intensidade, a intenção, tá tudo ali, né? Onde no game a gente não tem. Então essa é a grande diferença. Mas tem um pessoal fanbase de Resident Evil 4, que já tá falando, o chefão tá mais difícil porque tem a voz do Ikki de Fênix. Com certeza, fica muito mais difícil. O medo que você dá... Aliás, o Ikki de Fênix, voltando a Cavaleiros, né? Você se apresenta em Cavaleiros como um vilão primeiro. E depois você chega a juntar o time dos mocinhos. E assim, não sei se você sabe, Leonardo, mas acredito que você saiba. Mas em qualquer enquete de internet, qual que é o cavaleiro mais adorado? É o Ikki de Fênix. Por incrível que não pareça, porque é uma realidade, você deu a vida e a voz. E assim, pra mim, de longe é o melhor. Justamente por isso. O começo dele é diferente. Ele começa como vilão. E aí tem a questão do Shun de Andrômeda, o irmão dele. Então, cara, parabéns. Você deu vida pro melhor personagem de CDZ, de Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que um pouco do que é o resultado do trabalho é também responsabilidade de quem está ali dublando, né? Com certeza. E eu fico muito feliz com esse comentário seu, porque eu sempre brinco, né? Porque a gente é muito amigo, né? Os 5 Cavaleiros, a Saori e tal, a gente é uma família. E eu ia perguntar justamente isso. Pois é. Então, cara, eu tiro muito sarro, assim, principalmente o Elcio, que é um brincalhão e tudo. Eu digo que o grande sucesso do Ikki de Fênix, e por ser o que tem maior número de fãs e tudo, é por causa da minha voz bonita, que eles não têm eles não tiveram esse privilégio. Concordo. Não, mas eu fico impressionado, assim de fato, porque, por exemplo,
assisti Vinland Saga, um dos, hoje, dos animes mais adorados aí também, que tá na Netflix. Você faz o Askeladd, que ele é Askeladd, que fala tudo assim. Nossa, até me arrepiou agora. E ele é um cara assim muito extravagante, ele dá grita, muita risada, e assim é completamente diferente do Wiki. Como a gente estava falando na questão do Nicolas Cage, que é completamente diferente um filme pro outro. No anime, então, porque é outro visual, eu só vi que era você porque eu pesquisei, mas assim, impressionante. Askeladd também, assim, é muito marcante a voz dele dublada, assim. É muito marcante. Cara, eu assim, um dos grandes trunfos do meu trabalho, eu acho assim, pessoalmente falando, eu sou um cara que sou muito exigente no que eu faço. Sempre fui. Acho que eu não consigo fazer uma coisa mais ou menos. Quando diz, a gente pode fazer, a gente faz assim mais ou menos, eu falo, então não conta comigo. Porque eu não consigo. Cada trabalho é único e eu digo sempre para os meus alunos de dublagem que a gente tem que ter um repertório muito grande, a gente tem que descobrir as possibilidades vocais de cada um. Quando a gente se satisfaz com a mesmice, com a inflexão de bolso, eu digo, o que é inflexão de bolso? Aquela que você leva aqui no bolso e quando vai dublar, você pau. E aí é tudo mais ou menos igual. A zona de conforto, disso, né, Leonardo? É, a zona de conforto. E aí você fica sendo só um repetidor de coisas. Aí você provavelmente não teria essa coisa que você fala da diversidade de vozes, sabe? De fazer trabalhos diferentes. Eu descobri um registro meu de voz, não sei se vocês chegaram a ver, um que está no Netflix, na Netflix, que é Mowgli, o Menino Lobo. Mowgli, o Menino. Se não vocês, eu recomendo, porque eu fiz um trabalho onde eu ganhei um teste, né, para fazer o Bagheera, que é a pantera, aquela pantera negra que ajuda o Mowgli, né, a se livrar do perigo lá da selva e tal. E eu peguei uma voz aspirada, tanto é que eu falava muito perto do microfone e tinha que ter, porque era tudo aqui. Bom, você não pode ficar na selva. E da onde? Você não foi na labirinto. E era tudo muito aspirado e falado assim num tom baixíssimo. O cara tinha que dar um ganho violento no microfone. Então eu busquei um negócio que eu nunca tinha feito na minha vida. E o resultado foi muito legal também. Você se reinventou, então, né? E assim, você descobre zonas da tua fala, da forma de falar, e você, se não experimentar, você não vai chegar nunca a fazer. Você fica... Eu não tenho essa frescura de que durante grande parte da minha vida eu fazia os galãs. Tanto é que esse pessoal, Nicolas Cage, Pierce Brosnan, Jeff Goldblum, não sei o quê, eu dublo desde que eles eram jovens também, lá há 30, 40 anos atrás. Então, cara, eu vim acompanhando a carreira deles. E por que eu estava falando? Sim, e eu não tenho esse apego à coisa. Não, tem gente que você grita ele, minha voz, eu não posso, se eu quero arranhar. Cara, eu trabalho, para mim, quanto mais seja desafiante o trabalho, melhor para mim. Então eu gosto de desafio, a dublagem é um desafio todos os dias, toda hora, né? Eu faço um reality, onde o cara é um caipira que vai caçar jacaré. Hoje eu tava fazendo vamos pegar jacaré, depois pega aquela cobra que tem ali e tal, e o cara fala tudo assim aqui na garganta. Eu faço 2, 3 horas de dublagem num dia, numa tacada só, que é uma série onde ele é o principal, e que, porra, isso pode, eventualmente, se eu for numa fonoaudióloga, ela vai falar, não faz isso, pelo amor de Deus. Não, eu mando brasa. Eu adoro, hoje em dia, dublar os vilões, né? Onde eu chego num registro diferente, onde eu uso essa coisa
da voz mais rasgada. Gosto de fazer trabalhos também onde o personagem começa mais novo e depois ele tem uma fase mais velho. Então eu gosto de fazer essa transição. Acho que todo esse desafio é muito bom, muito salutar no trabalho da gente. E eu, graças a Deus, eu tenho essa capacidade e busco mesmo me conhecer cada vez mais e sempre querendo entregar o melhor trabalho possível. Essa é a minha missão, porque eu sou artista para o público. O artista não dá para se fechar sozinho e ficar ali fazendo na frente do espelho. A gente tem que ter um público, a plateia, quem curta o nosso trabalho, que a arte é feita para a comunidade. E então, eles que acabam te exaltando, assim, né? Eu já vi várias entrevistas de vocês. Nós os exaltamos por causa disso. Com certeza. Inclusive, você falou dessa coisa de cochichar. Eu lembrei do Senhor dos Anéis, O Grima. O Grima, que você fala sempre na ouvido do rei. O Grima é legal também, foi um trabalho bacana. Trabalho muito bom. E aí... isso, então a dublagem é essa magia, essa coisa tão louca que a gente às vezes não sabe explicar. Houve um tempo, né, muito tempo atrás, que ator de teatro ou de televisão, não sei o quê, dizia, né, que dublador é um ator que não deu certo e tal. A coisa virou de uma forma que hoje todo mundo está querendo entrar na dublagem. Tá vindo para dublagem, E assim... então. Até porque hoje o CGI, computação gráfica, tá roubando aí o cenário, né? Muitos filmes são feitos sem animação, então, principalmente os animes. Sim. Nossa senhora, hoje faz muito sucesso, né? Então, alguém tem que dar vida para eles. Exatamente. Desde sempre, né? Porque mesmo na época que só era televisão, ou era filme de bang bang, ou policial, ou não sei o quê, ou desenho animado. Exato. Então o desenho animado no Brasil é considerado pelos americanos mesmo a melhor dublagem do mundo, né? Porque nós temos essa escola, né, de fazer uma coisa muito fiel. Aqui é onde a gente consegue, né, brasileiro que tem esse jogo de cintura, aqui é onde eles conseguem com maior rapidez quando eles querem aquelas vozes que eles querem idênticas à criada lá nos Estados Unidos, como o Mickey, aqueles antigos da Disney e tal, né? Então eles tinham muito essa coisa de fazer exatamente igual aquilo. E no Brasil era onde eles conseguiam com maior facilidade, por essa versatilidade mesmo que a gente tem. E voltando rapidamente para Cavaleiros, Leonardo, você no começo, na Gota Mágica, você fez 2 personagens, né? O Ikki de Fênix como carro-chefe e o Miro de Escorpião, né? Que eu assisti na Gota Mágica, relembrei um pouquinho como que era, e você afinava bem para falar justamente na luta contra o Sei e contra o Shiryu ali na Casa de Escorpião, né? Exatamente. Hoje não seria possível mais acontecer isso, porque muita coisa mudou, assim, até para proteger o trabalho dos colegas, né, o nosso próprio trabalho. Se você tem um fixo numa série, você não pode fazer uma dobra. Certo. Né? Você tem um personagem grande, fixo ali, você não pode... Naquele tempo, tinha essa brecha, às vezes aparecia, você estava aqui num episódio, mas lá no meio onde você não estava participando tinha uma pontinha, não sei o quê. Como o elenco não era tão grande, então, às vezes você acabava usando alguém que já estava ali naquele elenco. Por isso eu fiz o Miro de Escórpio, e alguns anos depois o Márcio Araújo fez na versão que foi feita na Alamo, né? Mas foi legal também, porque já nesse tempo eu me preocupava em dar esse diferencial, assim, de voz, né? Para não chocar uma coisa com a outra. E o Moisés me falou, eu desacreditei depois que eu vi. O Moisés falou, não, mas ele dubla o Miro de Escorpião. Eu falei, não... Daí lá atrás fomos buscar e a gente viu o Miro de Escorpião. Você fez também no Dragon Ball Z o Piccolo, né? O Piccolo você fez na luta contra o Raditz ali no as Z, primeiras né? temporadas está com ele. E assim, vamos lá, pode falar. Não, pode falar aí, depois eu complemento aqui. Não, e é impressionante como eu ouvi o Piccolo e ele não é o Ikki.
É outra coisa. Não é. A voz, você vê que a voz é a mesma voz, mas é diferente. Eu não consigo explicar. É igual, mas é diferente. Mas acho que é a técnica que o próprio Leonardo explicou pra gente hoje, né? Você faz o personagem, né? Não é a sua voz em si. É o personagem que você está fazendo de acordo com o momento que ele está vivendo, enfim. Por isso que é uma arte mesmo. É a arte, né? É a arte em si. Por isso é um trabalho. Não existe a profissão dublador, você não vai encontrar. Você vai encontrar o ator que dubla, assim como não tem noveleiro, tem o ator que faz novela, o ator que faz cinema, o ator que faz teatro, mas é ator, é uma área da atuação. Porque se você colocar uma pessoa só para sincar ali, para fazer a parte técnica, ela pode até fazer, mas não vai ter a interpretação, que é o principal. Uma dublagem mais ou menos, digamos que não tem uma perfeição assim grande no sync, mas que tem uma ótima interpretação, não incomoda. Agora, pode ter um sync perfeito, mas se for uma merda de interpretação, ninguém vai querer assistir aquilo. Perfeito. Então, é um trabalho do ator, entendeu? Basicamente. A gente está chegando nos minutos finais aqui, e eu queria só voltar para o Cavaleiros do Zodíaco mesmo, que é o grande carro-chefe aí da sua carreira como Wiki de Fênix. Eu queria saber, uma pergunta assim um pouco mais, né? Mas como que foi essa passagem de bastão? Porque hoje, atualmente, na dublagem Netflix, que saiu a animação já mais 3D, né, do CGI da Netflix, vocês começaram e depois houve a troca da dublagem. Como entre vocês, o grupo de WhatsApp, que acredito que você tem com o Elcio, com o Bretas, com os Baroles também e o Bezerra, né? Isso, o Bezerra também. Como que foi essa passagem de bastão para vocês? Foi tranquilo? Se você puder compartilhar com a gente. Cara, não foi muito tranquila, não, porque aí envolveu falta de ética, uma série de coisas. Eu vou contextualizar de uma forma. Tá. Eu fiz o Piccolo lá no começo. Aliás, só para fechar, inclusive, aquela coisa do Piccolo, mas ela serve também como exemplo. Uhum. Eu fiz o Piccolo no começo, não sei quantos episódios eu cheguei a fazer. Aí eu adoeci e tive que me afastar. Fiquei 3 meses tratando, fui lá para o Nordeste e tal. E aí a série estava rolando, né? Então tinha que continuar. Então eu tive que ser substituído porque eu não tinha condições de fazer. Meu amigo, irmão, Luiz Antônio Lobui, pegou o personagem e faz até hoje. Algum tempo depois, quando eu eu me afastei e que chamaram o Luiz Antônio me ligou, falou: Léo, estão me chamando aí para fazer o Piccolo e tal, mas é teu o personagem e tal. Aí eu expliquei para ele: não, porra, estou sem condições, estou doente e tal, faz aí, beleza, BBB. Quando eu voltei, ele entrou em contato comigo de novo para eu voltar a fazer. E eu falei: não, cara, você fez mais episódios do que eu, continua fazendo. Não, tudo bem, não tem problema e tal. Então isso é uma atitude ética. Perfeito. Quando o que ocorreu com o Cavaleiros é que nós estávamos em plena negociação, porque nós, dos Cavaleiros e mais a Saori, nós temos um grupo fechado, onde a gente começou a se valorizar também com essa coisa da franquia do Cavaleiros que a gente já vinha há tantos anos. Então, a partir de um determinado momento, qualquer trabalho relacionado a Cavaleiros, a gente tratava como algo especial e pedíamos um royalty para fazer, além do pagamento normal da dublagem em si, que é o que a gente normalmente ganha para fazer. E nós fizemos essa ação quando, na primeira temporada que mudou, né, no meio da... Foi. Mesma fase, assim. Né? Isso, foi. A mudança é abrupta, assim, de um capítulo para o outro você percebe que são vozes diferentes. Exatamente. Então a gente fez a primeira parte que foi para a Netflix. E lá nós negociamos cachê e tudo mais, tal, todo mundo acertou e fizemos essa luva. Alguns anos passaram,
Aí veio, acho que saiu do Netflix, era um outro cliente e tal, mas a gente estava negociando com eles também. Perfeito. Foi o Em Crunchyroll, paralelo, Crunchyroll, exatamente. Em paralelo, eles abriram teste, porque eles não estavam querendo chegar onde a gente queria e a gente também não queria ceder muito. Enfim, mas estávamos no meio de uma negociação. Perfeito. Eles, sem que a gente soubesse, abriram teste. Ora, você pode não saber o Joãozinho das Couves daquele desenhozinho lá que foi lançado e tal, não sei o quê, mas de Cavaleiros do Zodíaco, quem não souber, não é desse mundo. Exatamente. Né? Quem não souber, ainda mais o pessoal da classe. Então todos sabiam quem era o elenco de Cavaleiros do Zodíaco. Inclusive a rapaziada que foi fazer, que são bem mais jovens, cresceram também vendo Cavaleiros. Eram nossos fãs antes de entrar na dublagem. Com certeza. Então, se eu fosse um desses jovens convidados e que recebesse da pessoa que te convidou para fazer o teste. Essa proposta, né? Dizendo assim, a proposta dizendo assim, olha, nós estamos abrindo o teste porque nós queremos renovar as vozes já estão muito cansadas, já são mais velhos e os personagens são mais jovens, então a gente quer colocar um pessoal mais jovem. Ok. Eu ia dizer, tá, legal. Eu ia ligar para qual que eu vou fazer? Para o Wiki? Então eu vou ligar para o Leonardo e vou conversar com o Leonardo e perguntar o que houve. Porque eu quero ver a versão do cara. Você está confortável com isso? Entender o seu lado, né? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Papapá. Aí a gente iria falar, olha, é isso, isso e isso. Só que não, a galera foi lá e fez. Entendeu? Entendi. E do nada a gente ficou sabendo, foi escolhido um novo elenco, papapá. Acabou, pronto, aí morreu ali. Eu não sou dono do personagem, ninguém é dono daquele personagem. Né? O cliente, se ele quiser colocar o Wiki, uma menina fazendo, é problema dele, tirar o Leonardo, porque ele é dono do trabalho. Mas quando a falta de ética vem dos colegas, aí me incomoda demais. Então foi isso que aconteceu. Depois que eu alardeei um pouco isso, o garoto entrou no meu WhatsApp e veio, tal, foi isso, aí tentou explicar. Tarde demais, né? Já foi. Essa explicação deveria ter sido antes, meu caro. Então, isso é uma questão ética, não, sabe? Eu não vou querer, eu não vou discutir com você, não vou ficar com raiva de você, nem nada, mas eu já sei que você não tem ética, por exemplo. Então, é isso, foi o que aconteceu. Agora, os clássicos jamais morrerão, né? O Cavaleiros clássico, esse ficou e vai ficar na história. Não. E é isso. Novas gerações vêm e vão fazer. E a gente que é fã de Cavaleiros, muito do dislike e do insucesso e da gente não gostar é porque não são vocês. A gente não gosta e não, pronto. Não ficou bom. Pronto, eu assisti e assim, não ele tá assistiu. Bom. Eu comecei, quando mudou, eu falei, agora é que eu não vou assistir. Já não tava gostando porque não era fiel ao mangá. Quando mudou principalmente o Wiki, que a galera, não é porque a gente tá te entrevistando, não, é porque o Wiki é o mais adorado mesmo. Quando mudou, e esse filme, essa porcaria que fizeram, então? Eu não sei se você assistiu, Leonardo, eu queria abordar isso daí também. Você chegou a ver, você que é um fã de cinema, você chegou a ver o Cavaleiro Zodíaco começo, ou não viu? O quê? O filme, esse filme novo, o live action, né? Que teve agora. Não, cara, eu não vi, não por nada, assim, porque eu não tive oportunidade mesmo. Até gostaria de ver para dar uma olhada no trabalho e tudo mais, mas independente de ter ficado muito bom, pode ter ficado muito bom e tal. A questão não é bem essa. Eu olho um pouco o lado assim, de uma coisa que é a falta de respeito com quem faz o sucesso A gente começou a entrevista falando nisso. Perfeito. Da coisa do sucesso
quem faz o sucesso é o público. Então, o cliente não tem nenhum respeito Com o público. com uma geração inteira, né, de fãs. Nós somos o segundo país do mundo a ter mais fãs de Cavaleiros do Zodíaco, né? Se não me engano é Japão, acho que é França e aí é Brasil. Fora do Japão é França e depois Brasil. Então, não é muita falta de sensibilidade ou tá nem aí para os fãs, para as pessoas que realmente consomem o trabalho, não fazer uma consulta ou qualquer coisa assim, ou simplesmente não levar em consideração por uma questão financeira que nem era tão grande assim, nem ia ser nada para eles, entendeu? Então é isso. Fica só a chateação, mas vida que segue, estou tocando aí, fazendo meus trabalhos e Maravilha. vai saber, né, o que vai acontecer. Não, e fica o recado pra Toei, é o seguinte, se for fazer a porcaria não, se for fazer Next Dimension, por favor. 2D, né? Next Dimension 2D. 2D, para desse negócio de querer americanizar. É do Brasil. É do Brasil que tem que fazer. For fazer no Brasil, por favor, a gente que é fã, a gente quer a galera dos clássicos. Se colocar outros dubladores, a gente vai dropar, a gente vai dar dislike. A gente quer fanbase de Cavaleiros, vamos encher o saco de vocês. Vocês querem fanbase de Cavaleiros no seu pé? Toei, faz o negócio direito. Chama pra gente, pra que é gente, fã de verdade. a gente quer os clássicos, a gente não quer dublagem nova. Ponto, recado dado. E aí, voltando ao filme, Leonardo, o filme foi um fracasso, tá? O filme Cavaleiros do Zodíaco, o começo, tem muito fã de Cavaleiros do Zodíaco que chama nós, mais antigos, de manchetossauro, né? Nós somos os manchetossauros que fica criticando o novo filme, mas não tem como defender, porque aquilo, se você tiver a oportunidade de assistir, aquilo não é Cavaleiros. Se você não quiser perder tempo também, mas quiser analisar, aquilo não é Cavaleiros do Zodíaco. O Ikki de Fênix do filme é uma piada. Ele não chama Ikki, chama Nero. Não é nem Ikki, é Nero. Mudaram até o nome Eles dele. descaracterizaram tudo, né? Já desde o filme que foi para cinema... A Lenda do Santuário, né? Aquele lá. Isso. Aquele eu fui, porque teve uma van premiere e eles convidaram todos os cavaleiros. Foi um evento grande que teve no cinema lá em São Paulo. Sim. Então, eu fui, assisti e, assim, eu achei horrível, né? Mesmo quando eu já estava dublando, assim, mudou muito, né? O Ikki, quando ele falou Ave Fênix, cara, ele falou Ave Fênix. Nossa. Falei, eu vou falar pra você, Leonardo, que eu tive uma frustração no cinema ao vivo com isso. Porque eu fui no cinema ele por todo causa de preto, né? Ele ataca o Shura de Capricórnio, que ele não luta com Shura no mangá, e aí ele dá o golpe, primeiro ele chega falando que ele até meio que ameaça o Shun na dublagem ali do momento, e aí você chega falando, dá o golpe e fala, Ave Fênix, bem exatamente como você falou. Nossa, eu fiquei o filme inteiro esperando por Ave, né, a sua entonação perfeita e acabou que não rolou, infelizmente. E essa questão do Shun, a gente tem até um vídeo aqui falando das melhores entradas do Ikki, curte aqui no card. A gente fala desse filme que é tão descaracterizado que o Ikki ameaça o irmão, sendo que no Shun, né? Ele, no clássico e no mangá, o que ele faz é se sacrificar pelo irmão a todo tempo, né? Proteger, exatamente. É isso. Eles foram fazendo ao Deus dará esse negócio aí, né? Transformaram depois o Shun na Shuna, né? E tudo mais. Né? Eles querem americanizar, eles querem, não sei, dizem que é para pegar novos fãs e querem americanizar, adaptar para uma coisa mais americana, sendo que os próprios mangás e animes japoneses hoje fazem mais sucesso no Japão, os novos, mais sucesso nos Estados Unidos do que as próprias animações americanas e as HQs comics da Marvel e DC, por conta que eles estão descaracterizando todos os personagens, né?
E é o que o Leonardo falou, eles não dão o certo respeito ali pro fã base quem consome, ali, quem o fã consome, raiz, né? O Everton pequenininho de 7 anos, que ouvia o Leonardo Camilo gritando o Ave Fênix. Que, aliás, não tivemos ainda na entrevista, se você puder dar essa palhinha pra gente, Leonardo. Vamos lá. Ave Fênix! Você é louco, Golpe fantasma de Fênix! Até falar muito alto que... Já tá tarde também. Eu queria saber, assim, só essas questões dos blockbusters, né? Você fez muito blockbuster. Tipo 007, franquias assim que são verdadeiros sucessos de bilheteria. Isso daí, na hora que você vai fazer, dá uma pressão a mais? Ou para você todo o trabalho, como você disse que não faz nada por fazer, tem que ser sempre bem feito. Quando é esses filmes assim que é uma franquia que é muito famosa, dá um friozinho na barriga maior ou é tranquilo? Eu já... Vou te explicar isso de uma forma bem simples. Havia, um tempo atrás, um endeusamento de uma emissora chamada Rede Globo, certo? Então a gente faz trabalho para toda emissora, para Record, para Bandeirantes, para, enfim, o que for, não importa. A gente não trabalha para as emissoras, a gente trabalha para os distribuidores que distribuem para todas as mídias. Então, tinha uma coisa assim que me incomodava quando um diretor falava assim, eu te escalei para esse filme aqui e a gente tem que tomar todo cuidado aqui nesse filme porque é para a Globo, tá? Aí eu falei, eu quero que a Globo entendeu? Porque, cara, se fosse para Bandeirantes eu ia fazer um trabalho pior, eu ia negligenciar o trabalho porque era para Record ou porque era para Rede TV, não importa. Eu estou fazendo um trabalho para o público que vai assistir. Independente de qual trabalho, se é um blockbuster, se é um trabalho que ninguém conhece, se é um trabalho de sucesso, se é um ator de sucesso ou não, eu acho que o respeito tem que ser igual para um grande filme como um filme de quinta categoria, um filme de B ali. Você tem que ter a mesma dedicação e tentar entregar o melhor trabalho possível. Então eu acho um absurdo essa coisa de você, porque a gente está fazendo um blockbuster aí, ou que vai fazer uma coisa para a Globo e tal, que você tem que colocar alguma coisa. Como assim? É como se você fosse negligenciar todos os demais, as demais plataformas. Isso não existe para mim. Perfeito. Eu não vejo dessa forma. É a integridade e a ética que você comentou durante a própria entrevista. A paixão pela profissão, e antes de mais nada, eu tenho respeito comigo, né? Em primeiro lugar, aí em segundo lugar, todo o público, que é o que sustenta, sabe? Que é o que me sustenta, que é o que me dá retorno, que é o que me leva para dar palestras, para viajar pelo Brasil todo em eventos, para fazer meus workshops, meus cursos, as minhas coisas. Quem me deu essa cancha, quem me deu esse retorno foi o meu público, né? E toda a história que eu tenho, a batalha que eu fiz para chegar, mostrar o meu trabalho para aqueles profissionais da área e ter o direito de ganhar coisas legais para fazer. Isso eu batalhei. Agora, o resultado do sucesso, do retorno, quem me dá é o público. Então eu faço o meu trabalho para o público. Eu não vou fazer um trabalho... eu estou fazendo uma peça de teatro, hoje eu vou fazer melhor porque... sei lá qual ator aí está lá na plateia, né? O Tony Ramos está na plateia, vamos fazer hoje, pá. Não existe isso, não existe. Perfeito, eu queria muito te agradecer aí, não só pela entrevista, mas por todo o seu trabalho, por dar voz e vida aos nossos personagens favoritos, dos animes, dos filmes.
E dos games também, né? Que a gente que nerdola gosta, adora um game. Então, muito obrigado de coração. Gratidão. E gratidão eterna. E a gente acompanha seu trabalho aí. Estamos atentos pelos novos trabalhos e sucesso e vida longa aí para ti. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço o carinho que vocês têm por mim, pelo meu trabalho. Isso mostra que eu estou num caminho certo, que eu estou fazendo a coisa como eu faço com todo o afinco. E também agradecer por esse papo gostoso que a gente bateu aqui. Eu gosto muito de dar minhas entrevistas assim, porque eu gosto muito de falar sobre o que eu faço, sobre a minha vida profissional, sobre os trabalhos que eu faço. É um prazer enorme. Então, muito obrigado também pelo convite e estamos aqui para novos encontros futuros aí, se Deus quiser. Só para finalizar, eu queria falar um pouco a respeito de um trabalho em paralelo que a gente faz. Por favor, fica à vontade. Eu tenho uma empresa de produções artísticas hoje. Eu e minha esposa, né, que ela nasceu desse embrião aí do trabalho que a gente já faz há muito tempo. Mas aliado a isso também a gente criou uma empresa de fomento à cultura. E, por acaso, eu vou falar o nome da minha empresa e vocês tentem descobrir de alguma forma, usem bem a imaginação de vocês para saber o porquê que eu escolhi este nome dessa empresa, que de fato o nome tem a ver com a frase que mais me deu retorno, não só de público, como financeiramente também, que me abriu muitas portas, e ela chama simplesmente Ave Fênix. Sensacional! Ave Fênix Produções Artísticas. Sensacional. Galera, quem não segue, Exatamente. Tem lá no próprio Instagram do Leonardo Camilo, tem lá, você vê os links para Ave Fênix Produções Artísticas, tem tudo que você precisa de informação, de eventos. Só seguir ele no Instagram. Lá é Ave Fênix ProArt, tá? ProArt. Ave Fênix ProArt. Perfeito. No Instagram, tá? E nós estamos fomentando as coisas aí, e não sei se vocês sabem, ano passado a minha empresa estreou um evento para o público nerd, o público geek. Nós fizemos o Ave Fênix Geek Show em São Paulo, em outubro do ano passado, na Fapcom, ali na Vila Mariana, que foi um grande sucesso. Um evento que foi considerado assim um evento raiz, um evento que as pessoas falam que já não existia mais e tudo. E foi o olhar do Leonardo, né, que já participei de mais de 400 eventos aí pelo Brasil. Então eu tinha sempre esse olhar de um dia fazer um evento onde juntassem as vozes, né, dos heróis com aqueles fãs, né? Então é um grande encontro, um grande congraçamento e foi um evento incrível. Então a gente está aí fazendo muitos trabalhos. Eu tenho também direção de audiovisual. A gente está fazendo pela nossa empresa um reality sobre tatuagens geek, né? Tatuagem geek, né? De desenhos e de animes e enfim, de tokusatsus e tudo mais, além de também fazermos trabalhos de voz original para desenhos animados brasileiros e games brasileiros também. Então, além disso, a gente faz os nossos espetáculos de teatro e estamos aí na estrada com esse fomento à cultura, que é muito importante, que é a minha vida, que é a essência da minha vida. Então, nós temos muita coisa aí pela frente e assim que eu tiver novidade, eu entro em contato com vocês para me darem uma brechinha, uma oportunidade para divulgar. Você tem espaço aberto aqui, fica 100%. Sempre à vontade. O arroba do Instagram está aqui na tela e a gente vai colocar na descrição também, Ave Fênix ProArt, galera. Segue lá no Instagram. E quem quiser seguir o Leonardo é Léo Camilo Silva, tudo junto, Camilo com 2 L's. Tá lá no Instagram também. Tá aqui o link a gente vai pôr na descrição. Estamos colocando o arroba na tela também, galera, do Insta do Leonardo.
E quem quiser conhecer, saber também, tem o Ave Fênix GS, também lá no Instagram, que é Geek Show, né? Então, Ave Fênix GS, lá no Instagram, dá uma olhada lá que tem tudo que a gente fez no ano passado, que foi incrível, foi muito bom. Eu levei 17 dubladores, fiz um talk show lá, foi fantástico, a galera amou. Que legal, Leonardo. A gente agradece novamente o seu tempo, primeiramente seu tempo, que é muito concorrido, que você tem inúmeros projetos, gratidão de verdade, Deus continue abençoando a sua vida e a sua voz magnífica, que você tenha ainda longos anos de estrada nesse caminho e muito sucesso, que só continue aumentando. Sou teimoso, vou em frente. Isso aí. Muito obrigado, Leonardo. Gente, obrigado, boa noite, gratidão. Boa noite, aí, gratidão você. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Valeu, Leonardo. Tchau, tchau. Até mais. Que entrevista incrível, hein, galera? Gostaram? Comenta aí no vídeo. Moisa. Você gostou da entrevista? Comenta aí no vídeo. Dá um like, compartilha em massa isso daí. Muita coisa reveladora, hein, galera? Sim, sim. E gente finíssima, Leonardo Camilo. Que cara sensacional. Igual o Ike de Fênix, né, galera? E é isso, galera. Dá um like, compartilha. Tem a nossa loja parceira Gama Emporium, que tem o cupom Nerds Barbados 10 para você ganhar 10% de desconto na aba Geek, todos os produtos. E vamos colocar aqui também um link os links patrocinados na Amazon, beleza? Tá aqui na tela. E não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, que tá o QR Code aqui na tela também. Você pode acompanhar a gente no TikTok, no Instagram, no Facebook e até na Twitch com as lives que a gente faz de RPG. É isso aí. Obrigado, galera. Valeu, até a próxima. Tamo junto.